Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? Hoje a mamãe da Helena tá aparecendo por aqui. Ontem a Lelê apareceu, mas hoje ela tá um pouco mais enjoadinha. Então, hoje é a mamãe que tá aparecendo. E como a gente já comentou, a gente tá tentando todo dia fazer um videozinho para deixar bem ativa a conta dela no YouTube, né? Para fazer que o canal se mantenha crescendo, para ajudar ela. E como muita gente, a gente comentou ontem no vídeo da pipoca, né? E muita gente mandou para nós sobre os cuidados que a Helena tem, assim, de alimentação e se tem algum cuidado específico, né, com ela. E sim, a gente tem, desde que a gente descobriu alguns cuidados com ela, né? Já fazem mais ou menos um ano que a gente descobriu a leucemia. Foi no dia 30 de agosto, né? O nosso primeiro diagnóstico. Então, desde então, a gente tem certos cuidados, assim. Eu vou comentar um pouco com vocês, assim, como a gente comentou ontem, que você, quem viu o videozinho da pipoca, viu que a gente falou sobre o Shima, né? Que foi uma das primeiras coisas que foi nos orientado na primeira internação. Que a erva mate tem um fungo, né? E ele, na verdade, na maioria das vezes passa despercebido, é um fungo natural da erva mate. Só que no caso da Helena ou de qualquer outra pessoa com a imunidade baixa, ou que faça quimioterapia que baixa a imunidade, né? E acaba deixando a pessoa mais suscetível a pegar alguma doença, bactéria ou vírus, esse fungo pode ser instalado e se instalar no organismo e causar consequências bem ruins e atraso do tratamento da quimioterapia. Outra coisa é a fumaça, né? Então, nós somos aqui do sul, então a tradição é churrasco, a lenha, né? Carvão e alimentos defumados, fogão a lenha, né? Meu pai e minha mãe têm fogão a lenha em casa, então assim, eles aposentaram o fogão já faz um ano, que eles não utilizam, não vão utilizar mais, né? Porque a Helena não pode, em função de que na lenha, assim, na madeira em si, tem um fungo e ele, quando queima, né, ele acaba se dispersando e aí acaba ou ficando no alimento que está assando, ou então ficando nos móveis, no fogo, por exemplo, no caso do fogão a lenha, né, em toda a situação. Então a gente cuida muito com fumaça, né, também. E isso foi um dos fatos que foi nos passados logo no início, assim, que meio que dava um pouco de medo, pânico até no início, tantos cuidados que a gente ia ter que ter, né? Os alimentos dela são fervidos e cozidos, né? Muito cuidado com a alimentação. O ovo cru a gente não utiliza, merengue, nata, nada dessas coisas cruas, para evitar qualquer tipo de infecção, né? Em função de que isso debilita o paciente quando ele tem alguma outra doença e atrapalha o tratamento da quimioterapia, acaba atrasando e acaba trazendo malefícios para o tratamento e para a pessoa, né? Então a gente cuida muito, por exemplo, alimentos na maioria comprados são embalados, né? Quando a gente abre, ela só pode consumir até 3 horas, né, daquele alimento. Depois a gente descarta, ou então, claro, a gente come ou a gente vai passando assim para minha mãe e tal, porque ela acaba acumulando muito alimento. Por exemplo, a comida é feita sempre na hora que ela vai comer, né? Alimentos cozidos, a gente cuida muito. Por exemplo, o feijão, que é uma coisa mais demorada, assim, eu tenho que fazer ele de manhã, aí ela almoça, come o feijão, eu boto no potinho, congelo à noite, e depois ele não pode mais ser consumido por ela, né? Então, assim, é um outro cuidado que a gente tenta manter, assim, com muita rigorosidade, que é os alimentos e a higienização. Eu sei que o pessoal agora está um pouco mais familiarizado em limpar embalagens que vêm do mercado, mas nós já fazemos isso há um ano, né? Todo o pacote, qualquer coisa que venha da rua sempre foi higienizado antes, né? De entrar, as nossas roupas eram trocadas, a roupa da Helena sempre são lavadas separadas. Por exemplo, quando a gente estava no hospital com ela, a roupa que a gente estava na rua, a gente não ficava com ela dentro do hospital. E assim a gente seguia em função do risco de contágio, né? Ela já usa máscara há um ano, né? Desde que saiu da primeira internação no hospital, em função da baixa imunidade, né? Então, assim, muita coisa que é nova para vocês, para nós já nos traz, assim, um certo cotidiano, né? Um costume. Assim, até comentei num vídeo que a Lelê ficou muito feliz, assim, né? Eu sei que é contraditório, com o pessoal usando máscara, porque ela se acha agora muito igual, e antes eu achava que ela era muito diferente. Tinha até um pouco de receio nos lugares de estar com a máscara.
E agora todo mundo usa, então para ela isso traz uma igualdade, assim, é um ponto que a gente sempre percebeu assim desde o início que para ela foi positivo, né, na função da pandemia agora. Então, assim, a água dela, por exemplo, é mineral, a gente ferve, né? Embora aqui a gente more no interior, né? A gente tem poço artesiano. Mesmo assim, a água dela é especialzinha. A gente traz a mineral, faz toda a higienização para ela, né? Que é a água dela. Então, a gente tem todos esses cuidados, assim, no banho, cuidados com a alimentação, a roupa dela lavada separada. Então, esses cuidados são os que a gente costuma ter, né? Que foi nos orientado e o que a gente segue fazendo, né, pessoal? Que mais? Ah, os animais, né? Ela não tem contato. Outras pessoas agora, bem restringido, na verdade, né? Eu, o pai dela, a irmã dela. Mas antes ela ainda tinha com avós e com os padrinhos, mas agora não mais. E uma das principais funções é que, ao iniciar o tratamento, toda aquela imunização que a criança faz quando nasce, ao longo da infância, ela perdeu. Não só ela, né? Toda paciente que faz o tratamento, né, perde essa imunização, né? Se perde. E eles têm que fazer isso de novo. Então, ela não tem imunidade a doenças simples, como sarampo, essas coisas que seriam simples da infância, ela não tem a vacina que provavelmente faria com que ela ficasse protegida e tivesse anticorpos para lutar contra aquilo, né? Às vezes, esse tipo de doença que parece ser simples para ela seria muito fatal, assim. E então ela não tem imunização. Ela vai começar a imunização, segundo os médicos, quando ela estiver agora na, na manutenção e ela tiver com a imunidade mais estabilizada, assim eles começam a fazer as imunizações novamente e aí as coisas começam a se encaminhar para que ela possa em si assim ficar um pouco mais resistente a certos vírus e bactérias, né? Fungos também. Outra coisa mais, eu acho que eu falei tudo dos cuidados diferentes assim que a gente tem com a Lelê sobre a imunização dela. Eu queria lembrar vocês também que a gente falou em outro vídeo sobre o Mineirinho, que é um youtuber também, e ele trabalha na IMG Diesel, né? Os comedores de queijo, assim, o pessoal que é dessa área vai entender mais. Que ele nos ajudou muito, assim, sempre postando e nos ajudando e compartilhando a história da Helena. E também alguns patrocinadores e amigos deles fizeram bonés, né? Chegaram hoje, aliás, pessoal. Eles chegaram lá na minha mãe, porque a gente mora no interior, né? E aqui não vem correio, então eles chegaram na minha mãe e a gente foi buscar. E aí eu só higienizei a caixa, né? E tirei um porque a gente vai lavar, porque a Lele quer muito, que é esse aqui, ó. Esse aqui. Ó, olha que lindo, pessoal. Chegou, tá tudo encaixotado ali. Tem o rosa, tá, pessoal, da MG Diesel, ali do Mineirinho, comedor de queijo. Tem rosa, tem o preto, o branco e o vermelho. São muito lindos, a qualidade do boné é muito boa, né? Eles fizeram essa doação pra gente vender e o custo vai ser revertido pra Helena, então a gente ficou muito feliz, assim, pela doação, pelo carinho, assim, das pessoas ajudarem, sabe? Nossa, assim, sem palavras, assim. E aí eu só queria lembrar vocês que chegou, que muita gente está perguntando se já chegou os bonés, como é que a gente vai fazer. A gente não teve tempo de se programar ainda, como a gente vai fazer tudo, tá, pessoal? Eu tô mostrando para vocês meio que um spoiler, sabe? Mas amanhã a gente vai gravar o vídeo direitinho, explicando como a gente vai fazer. Hoje a gente vai, quando a gente conseguir abrir, limpar tudo, ajeitar, porque a gente tem que ver se a gente vai fazer como é que a gente vai fazer, né? Mercado Livre, como é que a gente vai fazer para poder enviar esses bonés para quem tiver interesse, para poder vendê-los, né? Mas quem quiser, claro, pode entrar em contato com a gente. Sempre no comentário embaixo tem nossos contatos, nossas redes sociais. Pode tirar dúvidas sobre os bonés, a gente manda foto e vê com a gente, não tem problema. Mas amanhã certinho ou mais tardar, depois de amanhã, então, a gente vai postar, tá, pessoal? As fotos dos bonés, vamos falar um vídeo só sobre isso, tá? Como é que a gente vai fazer para vender os bonés, que ficaram lindos, muito lindos, né? Ah, esse aqui é o da Lele, ela já escolheu, tá, pessoal? Esse vai ficar para ela, tá? Só que a gente vai higienizar antes para ela poder usar. E então a gente vai, só queria mesmo dar essa recadinho para vocês, que muita gente nos pergunta e às vezes a gente não consegue responder todo mundo.
Eu sei que a gente tem o vídeo de ontem que eu não consegui responder todos os comentários, nem eu, nem meu esposo, mas a gente responde, tá? Ao longo da semana, assim como vai dando. Como você sabe, a nossa prioridade é a Heleninha, tá? Então, assim, a gente atende ela, faz as coisas de rotina nossa aqui, e depois a gente vai para outra parte, que é responder os comentários e fazer as coisas que a gente tem nas redes sociais, tá? E eu sou muito relapso, assim, mais quem faz isso é o pai da Lelê, porque eu quase não consigo acessar, sabe? Tem bastante coisas, assim, a gente tem a nossa outra filha de 12 anos, e com a pandemia você sabe que a aula é em casa, né? Então é meio complicado, então a gente tem bastante coisas. E eu preciso dar atenção e para Lelê. Então, assim, a gente vai devagarinho, eu, o pai dela, principalmente o pai dela que responde, e aí a gente vai fazendo e respondendo vocês, tá? Mas qualquer dúvida, sigam pedindo e perguntando e mandem mensagem que a gente vai responder. Na hora que a gente conseguir, a gente responde. Demora, mas a gente responde, tá? Que mais? Ai, peço perdão pelas qualidades dos vídeos, sabe, né? Como eu já conversei, a gente tá iniciando agora nisso e a gente se esforça, assim. Eu não sou muito boa nisso, assim, mas tô tentando, né? E quando não tem a Lelê, que a Lelê é a estrela do canal, a gente sempre passa para dar algum recadinho, alguma coisa. Qualquer dúvida, pessoal, sigam perguntando, eu vou atrás e consigo responder para vocês, tá? Na medida que eu consigo, claro. Já falei dos bonés, então, que a gente vai tentar soltar o vídeo, todas as informações, tá? Gostaria de dizer para vocês todos, muito obrigada pelo carinho das mensagens, tá? Depois do vídeo da pipoca, a gente recebeu mensagens muito carinhosas, de muito carinho, de muitos conselhos. E saibam que todos os conselhos a gente segue, a gente pensa. E sempre, eu e meu esposo, sempre decidimos né, seguir o máximo que a gente pode os conselhos que a gente recebe, né? Porque eu sempre digo que na vida a gente tá para aprender, né? Pelo menos eu tenho aprendido todos os dias, cada dia mais. A Lelê, na verdade, a missão dela era me ensinar, assim, eu acho que ensinar a todos, a família em si, eu acho que muita gente aprende com ela, assim, ela é muito forte, ela lida com o tratamento, com a dor e com a doença de uma forma bem leve. E a gente procurou fazer isso também. Quando eu fiquei sabendo, a decisão foi, vai ser leve, né? Tudo é um conto de fada, é a borboleta, é a abelhinha que vai buscar o mel. Eu acho que isso faz a diferença, como a gente encara, como é que eu vou dizer, um fardo, não. Como a gente encara o caminho que a gente tem que trilhar, né? Alguns têm muitas subidas, outros têm descidas, enfim, né? A gente tem que decidir como é que a gente vai encarar. E eu acho que encarar ele de frente, com alegria, nos ajuda mais, assim. Eu não sei se ajuda, assim, em si, na finalidade do tratamento, mas ajuda a gente a segurar a onda melhor, assim, né? E lidar com mais leveza com tudo isso. A gente já tem sofrimento demais no mundo. Ah, enfim, todo o sofrimento do mundo, né? Não posso me ater a alguma coisa aqui, porque eu vou acabar me passando e dizendo coisas que vão faltar, na verdade. Então, todo mundo tem o seu sofrimento e nenhum é maior ou menor. Todo sofrimento que a gente tem, ele é pra gente, aquele sofrimento é grande, né? Então, a gente tem que tentar lutar. E eu quero desejar a todos vocês fé, esperança, muita luz, muita saúde, obrigada. Eu só posso, sempre repito nos meus vídeos quando eu falo que a minha gratidão é eterna a todos vocês, tá? A todos vocês, inclusive os médicos da Lelê, as equipes que cuidaram dela, a minha família, a família do Pedro, né? A Yasmin, que é a nossa outra filha, tem o Cristiano também. E assim, eu desejo a todos vocês tudo de bom, uma semana abençoada a todos nós. Vamos seguir com força, pessoal, com fé. Obrigada a todos. Continue orando pela minha princesa. E um beijo da nossa família, tá? E fiquem com Deus, se cuidem. E se inscreva no canal da Lelê, curte os vídeos dela, tá? Mandem sempre mensagens positivas. Isso nos ajuda todos os dias a levantar de manhã, tá? E seguimos com fé. Obrigada a todos, gente. Fiquem com Deus. Como a Lelê disse, bye bye, pessoal.